Oi, tudo bom? Voltamos para responder mais uma dúvida. A dúvida de hoje é da Arielle. Arielle, muito obrigado por acompanhar a gente e eu vou tentar te esclarecer da melhor forma possível. Então, você perguntou o seguinte sobre a questão do recorte de elegibilidade e da meta-análise. Então, antes de entrar nesse assunto, eu quero rememorar algumas coisas que eu já tenho falado para vocês que é muito importante para a vida acadêmica. É você compreender o que o seu professor entende com determinada nomenclatura. Por quê? Porque esse professor, ele não fez mestrado e doutorado ou a especialização em metodologia. O que ele fez? Ele fez a especialização, mestrado e doutorado numa determinada linha de pesquisa e o seu orientador foi uma determinada pessoa. Então, tudo que provavelmente, muito que ele conhece de metodologia e destas terminologias, elas estão relacionadas com a compreensão do que lhe foi passado. Então, às vezes, a gente fala uma metodologia ou a gente tem até uma compreensão, o nosso cérebro ele capta essa compreensão, mas a pessoa muda de termo. E aí a gente fica um pouco confuso do que fazer. Às vezes a gente sabe, às vezes só porque mudou o termo do que a pessoa falou pra gente, a gente fica confuso, às vezes parece que foge da percepção. Eu percebo isso muito entre áreas, é muito engraçado isso. Como eu falei num vídeo anterior, eu gosto muito de pesquisar sobre desenvolvimento humano. E aí a gente tem que beber de várias áreas. E às vezes a gente está na psicologia, aí a pessoa assim, não, eu tenho a questão da mente coletiva. Ela vai lá em Jung e vai citar essa questão da mente coletiva. Aí se eu tenho uma questão, se eu estou falando com um cientista social, ele vai puxar Weber e vai falar de uma psicologia social. Então, isso assim, quando entra em áreas, falam coisas muito próximas, às vezes análogas, mas com termos diferentes. Então, na orientação, é muito comum que isso aconteça. Então, eu vou explicar para você, ou para vocês, essa questão do recorte de elegibilidade, das nomenclaturas que isso pode aparecer, tá? E aí cabe a vocês investigar o que o professor de vocês entende como determinado termo, tá? O que ele entende como sendo aquilo. E a meta-análise. Então vamos lá. A meta-análise, eu vou jogar ela um pouco aqui para a gente não esquecer de falar depois. Porém, ela é uma coisa que para que você possa fazer, é necessário que você tenha primeiro o seu recorte de elegibilidade. O recorte de elegibilidade, o que é? É quando você vai delimitando ou recortando o seu estudo. Vamos dar um exemplo. Eu quero estudar o comportamento da consumidora feminina, tá? Da consumidora mulher. Eu quero estudar sobre isso. Daí a gente vai lá assim, não, vamos recortar isso aqui, vamos delimitar. Por quê? Porque consumidora mulher, que tipo de consumidora? Mulher 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos? Por quê? Porque isso muda toda a sua construção do estudo. Porque se for consumidora mulher, criança, de tal a tal idade, ela vai ter um gosto. Se é uma adolescente, ela vai ter outro gosto. Se é adulta, ela vai ter outro gosto. É verdade. Então a gente começa a delimitar. Vamos pensar então. Então eu quero delimitar? Eu quero delimitar o gosto de consumo de mulher de 25 a 45 anos. Aí você vai pensar, por que você quer delimitar? Porque eu acredito que essa mulher que sai para o mercado, ou eu já estudei, eu já vi o pessoal defendendo, falando sobre essa construção, e nessa faixa etária, é a faixa etária que ela sai para o mercado e ela começa a ter poder aquisitivo, uma independência financeira. E aí ela opta por consumir determinada coisa. Tá bom.
Então a gente tem um recorte. Qual que é o recorte aqui? Consumidora mulher. De que idade? De 25 a 45 anos. A gente continua delimitando. Tá, mas aí você pode pensar comigo. Ah, mas essa mulher de 25 a 45 anos que consegue a independência financeira, será que ela muda de classe social, por exemplo, o gosto de consumo? Então, uma mulher que ganha X por mês, ganha Y, ganha Z, o meio que ela está inserida, o que é importante ali para os colegas, muda? Ah, muda. Então, vamos delimitar um pouco mais. Então, eu quero mulheres de 25 a 40 anos e agora eu quero definir um público, uma delimitação maior. Ah, então agora eu vou colocar o que que essa mulher? Ela pertence à classe A. Então, assim, ela pertence à classe A. O que mais que a gente vai colocar? Ah, então eu vou colocar a percepção desse consumo da classe A, mas será que essa mulher que está dentro desse padrão de 25 a 45 da classe A de São Paulo, ela consome igual a mulher do Rio Grande do Sul, igual a mulher de Pernambuco, igual a mulher do Amazonas? Ah, eu não sei. Vamos recortar ainda mais. Então, vamos colocar estado de São Paulo. Mas será que a mulher da cidade de São Paulo é igual à mulher que está dentro desse perfil, a característica desse consumo é igual, o consumo é igual à mulher que está no interior de São Paulo? Da mulher, ó, percebe que quando eu falei interior parece que o R começou a puxar mais, mas ela tem a mesma construção social? Ou será que as marcas, a ambição é a mesma? De uma mulher que está aqui, que vai para São Paulo e que está no meio empresarial e frequenta determinados meios, de uma mulher que está no interior, a realidade é diferente? Será que é a mesma? Ai, não sei. Então, eu vou delimitar mais, eu vou recortar, ou eu vou fazer um comparativo da mulher da cidade à mulher do interior. É um recorte. Ah, eu vou fazer... Então, eu decidi eleger, tudo isso aqui eu estou elegendo. Então, eu quero só a cidade de São Paulo, capital. Então, perceba que quando eu vou elegendo, tá? O recorte de elegibilidade. Então, na medida que eu vou elegendo, eu vou afunilando a minha categoria de análise, eu começo a ter uma população de pesquisa mais direcionada. Então, eu não estou falando as mulheres, o consumo das mulheres, não. Estou falando dessa idade de mulheres. Ah, eu estou falando dessa classe social, eu estou falando desta cidade. Vamos pensar em outro exemplo? Então, vamos supor que eu estou investigando, vamos para a área da saúde, eu não sei, Arielle, qual é a sua idade, a sua área de estudo, mas essas questões de terminologias e metodologia científica, geralmente elas servem para todas as áreas, tá? Algumas áreas preferem mais uma metodologia, outras preferem menos, mas em geral elas servem para todas as áreas. Então, o que a gente tem aqui? Vamos pensar doenças sexualmente transmissíveis. Vamos para a área da saúde agora. Então, tá bom, eu quero falar sobre DST. O que eu quero falar sobre DST? Eu quero falar sobre as DSTs predominantes, tá? Predominantes. Então, eu quero investigar quais são as DSTs predominantes. Aonde? Vamos eleger. Vamos começar a eleger de novo. Ah, eu quero eleger numa cidade lá, Taubaté. Vamos eleger Taubaté. Eu quero eleger Taubaté. Tá, então estamos elegendo. Por quê? Porque é conveniência, o pesquisador é de Taubaté e eu acho interessante. Ok, mas qual é o público? Ah, eu vou tratar com adolescentes. Adolescentes, todos adolescentes meninas. O que você considera por adolescentes? Ah, eu vou considerar uma tabelinha lá da OMS, gente, hipoteticamente, tá? De 11 a 19 anos, tá? Esse dado aqui eu não tirei, eu tô colocando agora na cabeça, tá? Eu não tirei ainda. Então, a gente está falando de DST, eu quero investigar as predominantes na cidade de Taubaté com os adolescentes de 11 a 19 anos.
Feminino, masculino, todos. Ah, vamos lá, quero feminino. Da cidade inteira, de um bairro, do sistema público, de classe social, renda familiar, como que você vai eleger o critério? E aí você vai elegendo, tá? Geralmente, para você eleger esses critérios, você já investigou na literatura aquilo que pode embasar. Então, a gente faz uma pesquisa primeiro, antes de eleger esses critérios, para ver se algum estudo ou alguns estudos já elegeram e a gente pode comparar. Por quê? Porque fica bem mais legal o estudo se você conseguir comparar com alguns dados que já existem. Então, o critério de elegibilidade é esse, é quando você começa a delimitar o público que você vai analisar, tá? Que você vai investigar. Estudo experimental, qualitativo, essas abordagens, pesquisação, enfim, a análise de conteúdo, essa abordagem metodológica, ela vai ser diferente, tá? E aí você vai entrar nessa categoria da meta-análise. Então, primeiro você elege, você recorta ali, você recorta o que você está investigando, quem você está investigando. Se você quiser deixar uma outra mensagem com a sua área, a gente pode dar mais exemplos práticos para você. E aí, depois que você recortar, você tem a categoria de meta-análise. Como que é essa meta-análise? E aí você vai definir quais são as variáveis que você vai poder analisar. Por exemplo, aquele estudo lá das mulheres de 25 a 45 anos, eu vou querer fazer uma entrevista, tá? Eu vou fazer essa entrevista aberta com algumas mulheres. Eu vou fazer também um questionário que eu vou jogar lá naqueles programas online, vou procurar o maior número de mulheres. E aí você vai fazendo as formas de análise. Por exemplo, aqui eu posso fazer na entrevista uma análise de conteúdo. Análise de conteúdo, tá? E aqui no questionário, eu posso fazer ou quantitativo, ou eu posso fazer uma análise descritiva, tá? Uma análise descritiva. Análise descritiva. Então, dependendo do seu recorte de elegibilidade, você vai ter, e também da forma que você decide trabalhar metodologicamente para coletar essas informações, você vai ter formas diferentes de analisar. E aí você tem uma meta-análise, uma análise que vai utilizar de mais de uma metodologia ou de mais de uma variável. Então, mais uma vez, a gente volta para aquilo que o seu professor entende como meta-análise. Então, ele está falando que a meta-análise você vai usar diferentes metodologias ou você vai analisar diferentes variáveis, ou os dois juntos, porque a meta-análise ela é bem ampla nesse sentido. Então, eu acredito que deu para dar uma esclarecida. Como eu falei, se vocês tiverem mais dúvidas, pode deixar mensagem que a gente procura esclarecer da forma mais rápida possível. E eu espero ter ajudado, tá bom? Um abraço e até a próxima.